Uma guerra no Oriente Médio acabou de colocar em risco quase 20% de todo o petróleo consumido no planeta. O preço do petróleo disparou, bolsas globais começaram a cair e investidores do mundo inteiro entraram em estado de alerta. Enquanto alguns investidores estão entrando em pânico, outros estão vendo uma das maiores oportunidades do mercado em anos. E a pergunta que realmente importa agora é: se esse conflito escalar ainda mais, o que pode acontecer com os seus investimentos? Nos últimos dias, o mundo voltou a olhar com extrema atenção para o Oriente Médio. No final de fevereiro de 2026, ataques militares realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra alvos estratégicos dentro do Irã iniciaram uma nova escalada de tensão na região. A resposta iraniana veio rapidamente, com ataques de mísseis e drones contra bases militares e aliados dos Estados Unidos no Golfo. Esse tipo de conflito não afeta apenas a política internacional. Ele tem o poder de impactar diretamente a economia global, o preço da energia e o comportamento dos mercados financeiros no mundo inteiro. E existe um motivo muito específico para isso. Tudo gira em torno de um lugar chamado Estreito de Hormuz. Esse estreito é uma passagem marítima extremamente estratégica que conecta o Golfo Pérsico ao restante do planeta. Por essa rota, passam aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no mundo, além de grandes volumes de gás natural liquefeito. Quando a guerra começou a escalar, ataques a navios e ameaças militares fizeram o tráfego na região praticamente parar. Em poucos dias, o fluxo de petroleiros caiu drasticamente e mais de 150 embarcações ficaram paradas fora do estreito esperando segurança para atravessar. Na prática, isso criou um cenário extremamente perigoso para a economia mundial. Porque quando uma rota por onde passa uma parte tão grande da energia global começa a travar, o mercado reage imediatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. O preço do petróleo começou a subir rapidamente. Em poucos dias, o barril ultrapassou $90 e registrou uma das maiores altas desde a pandemia. Analistas já começaram a alertar que se o conflito continuar ou se o bloqueio do Estreito de Hormuz se prolongar, o preço do petróleo pode ultrapassar facilmente $100 por barril e, em cenários mais extremos, chegar perto de $150. E quando o petróleo sobe de forma tão rápida, acontece um efeito dominó na economia global. Combustível fica mais caro. Transporte fica mais caro. Produção industrial fica mais cara. E no final das contas, praticamente tudo começa a subir de preço. Esse tipo de choque de energia gera pressão inflacionária e pode obrigar bancos centrais ao redor do mundo a manter juros elevados por mais tempo. Economistas já alertam que conflitos desse tipo podem aumentar a inflação global e provocar forte volatilidade nos mercados financeiros. Os mercados já começaram a sentir esse impacto. Bolsas internacionais recuaram, enquanto investidores tentam entender até onde esse conflito pode escalar. Ao mesmo tempo, setores como a aviação sofreram quedas, enquanto empresas ligadas à energia, petróleo e defesa passaram a se valorizar. Esse tipo de movimento acontece porque, em momentos de crise geopolítica, investidores procuram segurança. Dinheiro começa a migrar para ativos considerados mais seguros, como ouro, dólar e títulos do governo americano. Mas, ao mesmo tempo, existe outro fenômeno acontecendo. Enquanto alguns setores da economia sofrem com a alta da energia e com a instabilidade global, outros setores acabam se beneficiando diretamente da crise. Historicamente, empresas ligadas ao setor de petróleo, energia e commodities costumam se valorizar em momentos de tensão no Oriente Médio, porque o preço da energia sobe e aumenta a receita dessas companhias. Países produtores de petróleo também podem se beneficiar de preços mais altos da commodity. E é exatamente por isso que, mesmo em meio a uma crise global, alguns investidores conseguem encontrar oportunidades no mercado. Mas existe um erro que destrói o patrimônio de milhares de investidores em momentos como esse. O maior erro é agir movido pelo medo. Quando surgem notícias de guerra, queda na bolsa ou alta da inflação, muitas pessoas entram em pânico e vendem seus investimentos no pior momento possível. A história do mercado financeiro mostra algo muito interessante. Grande parte das crises geopolíticas gera forte volatilidade no curto prazo.
mas muitas vezes também cria oportunidades para investidores que conseguem manter a calma e analisar o cenário com estratégia. Conflitos como esse mostram uma coisa muito importante. O mercado financeiro é completamente interligado. Uma guerra que acontece a milhares de quilômetros de distância pode impactar o preço da gasolina no Brasil, o custo de transporte global, a inflação e até o desempenho da Bolsa de Valores. Por isso, entender o que está acontecendo no mundo não é apenas acompanhar notícias. Pode ser a diferença entre ser surpreendido por uma crise ou estar preparado para aproveitar as oportunidades que surgem nesses momentos. E no mercado financeiro, quem está preparado quase sempre sai na frente. Mas existe um outro ponto que pouca gente está prestando atenção. Conflitos desse tipo não afetam apenas o preço do petróleo. Eles também podem impactar diretamente a cadeia de produção global. Quando a energia fica mais cara, fertilizantes também ficam mais caros, o que pode aumentar o custo da produção agrícola e pressionar ainda mais os preços dos alimentos no mundo inteiro. Ou seja, o impacto de uma guerra no Oriente Médio pode chegar muito mais longe do que a maioria das pessoas imagina. Ela pode começar afetando petroleiros no Golfo Pérsico, mas terminar afetando o preço da comida no supermercado. E é exatamente por isso que investidores do mundo inteiro estão acompanhando essa situação com tanta atenção. Alguns bancos e instituições financeiras já começaram a alertar que, se o conflito continuar escalando, o petróleo pode ultrapassar facilmente os $100 por barril, com impactos diretos na inflação global e nos mercados financeiros. E quando energia e inflação sobem ao mesmo tempo, o cenário econômico pode mudar rapidamente. Juros podem permanecer elevados por mais tempo. Bolsas podem ficar mais voláteis. E setores inteiros da economia podem passar por mudanças profundas. Ao mesmo tempo, o mercado financeiro sempre reage antes da economia real. Investidores institucionais, fundos e grandes bancos já começam a reposicionar bilhões de dólares, tentando antecipar os efeitos dessa crise. Alguns procuram segurança, outros procuram oportunidade. Porque uma coisa é certa: toda a grande crise econômica da história também criou grandes oportunidades para quem conseguiu entender o que estava acontecendo antes da maioria das pessoas. E talvez essa seja a maior lição que eventos como esse deixam para qualquer investidor. O mundo está cada vez mais conectado. Uma decisão política em Washington, um ataque militar no Oriente Médio ou uma ameaça a uma rota marítima estratégica podem impactar diretamente o preço da gasolina, o custo do transporte, a inflação global e o desempenho dos mercados financeiros. Por isso, acompanhar o que está acontecendo no cenário internacional deixou de ser algo distante. Hoje, entender geopolítica também faz parte de entender investimentos. Porque no mercado financeiro, informação não é apenas conhecimento. Ela pode ser a diferença entre reagir tarde a uma crise ou se preparar antes que ela aconteça. E quando você começa a enxergar o mercado dessa forma, percebe algo que muitos investidores demoram anos para